Boa noite, boa noite. Esperando aí o pessoal entrar, você que está assistindo depois dessa live. Quero falar algumas coisas, trazer algumas informações. Já estou de volta para casa, especialmente sobre a inundação ou não em Porto Alegre. Será que Porto Alegre vai inundar? Será que vai entrar água nas nossas casas? Será que veremos cenas como vimos ano passado? Será que vamos precisar abrir novos abrigos? Será que vai ser todo aquele tendel de novo? Então, muito boa noite para você que está chegando. Você que chegou agora, eu quero trazer algumas informações. Boa noite aí para o Ismael Baldissera, que está entrando. Pedro Schmitz Carrasco. Ângela Pinto, pessoal dando olá. Então, nessa live a gente vai responder para vocês com base na ciência, com base no que quem é da área prognosticou. Um abraço para a Alessandra também, JF Chico, a Betty Hunt, Rabinsang, Oliveira, Moisés Oliveira. Então, a gente quer falar sobre será que Porto Alegre vai inundar? Esse é o medo, essa é a expectativa que as pessoas têm. Para quem não sabe, além de trabalhar na Pampa como comunicador de televisão, eu sou também vereador aqui na cidade de Porto Alegre e tenho esse dever cívico, esse dever do... Bom dia, boa noite para o Henrique Flores também, Rebeca Xavier, galera que trabalha comigo aí, tá dando suporte. Eu tenho esse dever cívico de mandato, né, de trazer para vocês essa informação, o que já se tem de informação, e tentar responder. Eu vou responder essa pergunta, né? Repito, com base na ciência, com o que os cientistas da área já trouxeram para a gente, né? Tentar responder, será que Porto Alegre vai inundar de novo, como foi ano passado? Bom, vamos lá, já entrou bastante gente, agradeço todo mundo que está entrando. A Mara Heinrich entrou, Mel Possebon, a Juiara Kurtz, bom, Roselaine Madrid, direto aqui do Canadá, também queremos saber, sofremos com a outra daqui. Foi bem triste no passado. Bom, vamos lá, galera, é o seguinte, vai inundar Porto Alegre como inundou ano passado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, baseada no pessoal da URGS, baseada na Defesa Civil, baseada no que o prefeito passou, a resposta é que não vamos ter inundações como as que tivemos em 2024 em Porto Alegre. Então, essa é a primeira informação a partir dos cálculos que se tem dos professores hidrólogos, hidrologistas ali da URGS, né? Pelo que se tem visto no interior, né? Graças a Deus, as chuvas não foram tão ruins como o pior cenário estava prevendo. Então, no pior cenário, um beijo também para a Fernanda Dávila, que trabalha com a gente e está entrando para prestigiar. No pior dos cenários, nós teremos um alagamento como tivemos em 2023. Daqui a pouco eu separei ali umas fotos para mostrar para vocês. Mas não, né? De acordo com o que choveu, com a previsão que está para chover, não haverá inundações como ano passado. Por exemplo, Mussum e Roca Salles não foram afetadas por estas chuvas que vêm caindo há uns 4, 5 dias. E foram cidades devastadas ano passado, né? Agora, por outro lado, o rio Taquari está subindo e cidades como Encantado e Lajeado estão alertas nas margens, principalmente, né? Estão, inclusive, removendo aí pessoas dessas áreas de risco. Aqui em Porto Alegre, se o pior cenário se comprovar, por enquanto ainda não, mas
Já vou falar da zona sul da capital, que já tem água na pista. Não é uma novidade, mas já tem água na pista. Se o pior cenário se confirmar para esse momento, o pior cenário não é inundação como ano passado. Essa está praticamente descartada, a não ser que venha uma nova frente fria com 1 zilhão de milímetros. Eu estou colocando as coisas, agora é domingo, quase 9h30 da noite. Nesse momento, o pior cenário aconteceu o que aconteceu em 2023. O que aconteceu em 2023? Vamos ver aqui comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em 2023. Aqui, foto da 0 hora. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. 2023 alagou a orla. Ó. Lembra que, inclusive, as gramas, a grama sintética ficou contaminada com bactéria que veio do rio. Ó, aqui é aquela passarela que tem ali no Guaíba, né? Eu me lembro que a gente já se assustou em 23, pensou, poxa, desde 1941 que a água não subia tanto já, né? E infelizmente ano passado piorou. Aqui tá a orla, ó, tá vendo? Então nós temos essas imagens da orla, aqui as comportas em 2023, né? Aqui a região ali perto da arena da Voluntários, da estação do Transurb, que sempre alaga e ano 23 alagou. Então teve essa enchente aqui, tá? Aqui é na Ponte Velha do Guaíba. Deixa eu tirar o foco da luz aqui. A Ponte Velha movediça do Guaíba, né? Então aqui entrou água nas marginais. Pode ver aqui, ó. Aqui tá a ponte que dá acesso a Porto Alegre, a Freeway, ali a Mauá, né? Aqui toda aquela região ali, ó, do Guaíba, essa no pior cenário vai encher de água. Então é bom que você evite, né? Isso aqui é matéria de 2023, tá, gente? Não é do ano passado. Você que entrou agora, não é do ano passado. Estamos falando sobre a possibilidade do que pode acontecer entre amanhã, depois de amanhã e quinta-feira e quarta-feira, entre 1º e 3. Já vale a partir de amanhã, na verdade. Entre terça e quinta poderá. Então, isso em 2023, ó, gente, deixar bem claro para vocês, o pior cenário pode acontecer isso, tá? De água entrar, etc e tal. Aqui também tem uma reportagem de 2023 da Metsul, e esse foi o cenário, lembram? Aqui é a Mauá, ó. E entrou um pouquinho aqui, mas bem pouca coisa. Depois o rio baixou, mas aqui passou. Aqui é o cais, aqui um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. Então o rio entrou. Isso é 2023. Esse foi o pico de 2023, tá, gente? Lá falando do CAI, papapá. Desde a enchente de 41, né? Então 2023 foi a que mais teve água. Então esse é o cenário, né? Esse é o prognóstico. Eu até botei aqui, ó, algumas fotos de 2023, tá? Já temos relatos de que na zona sul de Porto Alegre, lá em Guarujá, já entrou água na avenida. Em si, não há uma novidade nisso, mas fato é que a água já adentrou a avenida, já passou ali por cima da orlinha, né? Então você que é da Zona Sul, fique muito esperto. Você que é dessa região ali, pode ser que suba um pouquinho mais e a água entre no seu pátio, eventualmente se a sua casa é ao nível do chão. E também poderá haver o refluxo de águas pelos bueiros, especialmente nas partes mais planas da cidade, como aconteceu em 2023, que vira um chafariz, porque o rio começa a subir, represa a saída da água pluvial, enfim, e o rio quando ele sobe, ele acaba entrando nas galerias e vira um geyser, né? Um chafariz, essa água ela acaba subindo um pouco. Então esse é o resumo, né? O resumo de que não haverá enchente como houve ano passado, graças a Deus. Os prognósticos, os piores prognósticos para esse ano falam em 4 metros e alguma coisa do rio, né? Mas não está chovendo, especialmente nas bacias. Um abraço para o Novo de Passo Fundo, que entrou também agora. Não está chovendo nas bacias
como o pior cenário previa, então deveremos ter um pouco menos severos esses alagamentos. Então, para resumir, respondendo à pergunta, vai inundar como inundou em 2024? Não. A ciência, os especialistas, os cientistas, Defesa Civil, Prefeitura de Porto Alegre estão dizendo que não vai acontecer o mesmo episódio. O que pode acontecer no pior cenário? Zona sul de Porto Alegre, na beira do Guaíba, alagar, como já está alagando. Regiões ali do Farrapos, perto da Arena. Regiões, um abraço aí para o César Alencar Silva. Regiões ali da Voluntárias da Pátria, próxima à antiga a ponte levadiça do Guaíba. Ali sim poderá, e já há essa previsão, inclusive o Transurb poderá ser prejudicado. Você que anda de Transurb, fique esperto. O Melo tentou assumir a casa de bombas, mas o governo do PT disse não. Preferem eles ficar com a incompetência e prejudicar o trabalhador. Mas enfim, isso é um outro debate. E regiões mais planas, da Zona Norte e da Zona Sul, poderão ter água sim entrando na rua. Então você que é dessa região, fique bem atento. Importante, diques deverão resistir à água. Não há previsão de a água passar por cima dos diques. Os diques foram consertados e subiram a 5,5 metros. Eles estavam em 4,20 metros. Ninguém viu isso. O demais público durante 70 anos, 60 anos não viu isso. E vimos na enchente o que aconteceu. Então os diques deverão sim suportar a carga de água. A prefeitura está fechando mais algumas comportas de maneira improvisada, inclusive virou até críticas a respeito do saco de areia e tal, mas colocou também argila em algumas comportas. Então a prefeitura está fazendo o que dá. A gente está cobrando para maior celeridade em algumas obras. O dique foi recomposto em tempo hábil. Algumas comportas foram fechadas em tempo hábil, mas o plano macro, que é de responsabilidade também do Estado e do governo federal, ainda não aconteceu, como por exemplo a dragagem. Na verdade é mineração. A mineração, você tira essa areia do rio e leva embora. Estamos tentando ver se o judiciário se sensibiliza para a gente conseguir fazer essa mineração, porque dragar o canal é permitido, mas você tira a areia daqui e joga do lado, na mesma parte do rio. Tá, então esse é o resumo. Então, informação importante dos diques, atenção para isso, os diques deverão sim segurar a água. Começou a ter um vazamento, a prefeitura agiu rápido, provocou o judiciário, tanto do ponto de vista formal como também do ponto de vista social. O judiciário autorizou que a prefeitura retire, abraço aí para a Graça Gonzalez, obrigado pelo carinho. O judiciário agora autorizou que as casas que ainda estão irregularmente, é bom dizer que estão irregulares, essas casas podem ser retiradas, as famílias realocadas com a compra assistida de até acho que R$200 mil, R$180 mil. A questão da dragagem, está perguntando aqui o Ricardo Luvião, mas está na justiça, Está na justiça, está no STJ e depende da benevolência dos magistrados aí ouvirem um pouco a população, Só ouvem os ecochatos. E aí a gente sabe, um beijo para Magali Fialho também, está assistindo aí. A Selma Bonelli também. Então, isso quanto à mineração / dragagem do Guaíba. Um abraço para Luísa Cunha também. Então esse é o resumão. Não vai dar enchente. Não vai dar... Eu fiz um sinal aqui, não sei o que deu aí. Não vai dar enchente como no passado. Abraço aí para o Jefferson Corrêa também. Não vai dar enchente como no passado. O dique vai aguentar água, pelo menos a previsão de água que está para chegar em Porto Alegre. Algumas comportas a prefeitura já fechou, outras está fechando de maneira parcial, o que é ruim, mas o prefeito garante que os contratos para fechamento efetivo estão feitos. Vamos cobrar o prefeito Melo, que eu acho que está indo bem, fez uma reunião agora há pouco, vai lá no Instagram dele depois dessa live para pegar mais informações. E o macro tem que vir, Agora a prefeitura conseguiu um empréstimo, a gente aprovou e vai cobrar que a prefeitura invista 1 bilhão em macrodrenagem, que tem tudo a ver para evitar alagamentos e cheias. Tem que cobrar o Eduardo Leite também, que fala bastante, mas faz muito pouco.
né? Por ele faz, né? Ele está se lançando a pré-candidato a tudo aí. Presidente, senador, síndico, daqui a pouco nem deputado estadual vira, né? Até porque quis botar nosso dinheiro no Carnaval do Rio de Janeiro, veja só você. Então, não vai encher como encheu no passado. Os diques deverão suportar a carga d'água, com portas sendo fechadas. No pior cenário, vai alagar como 2023. Já subiu água na Zona Sul, né? Já tem água na Avenida Guaíba, na Zona Sul de Porto Alegre. As cidades de Guaíba e Eldorado também já tem pontos de alagamento próximos das margens das avenidas beira-mar, né? Então, não precisamos ficar apavorados. Vai ter alguma coisa, refluxo também pelos dutos de água pluvial. Então, fique esperto, né? Não trafegue nessas avenidas. Mesmo se você tem caminhonete, carro alto, não há por que se expor. Busque caminhos alternativos, né? Se o seu business, se o seu negócio é ali, ou se você é empregado e trabalha por ali, converse com a sua chefia para ir monitorando, né? Repito, entre amanhã, dia 30 e dia 3 de julho, especialmente 1º e 3, né? Terça, quarta e quinta é quando a água toda deve descer, e aí se confirmar o pior cenário, a água refluindo pelos esgotos pluviais ali na região do 4º Distrito. Não choveu tanto como era o pior cenário, então a gente espera que possa vir um pouco mais ameno, repetindo, claro, na Zona Sul já há pontos de alagamento. Emergências, chame a prefeitura, chame o corpo de bombeiros, chame o meu gabinete. Aqui no meu Instagram você encontra o meu zap. Nossa equipe vai estar de prontidão para servir vocês naquilo que estiver ao nosso alcance. A Carol está perguntando boa noite sobre o Transurb, não tem o que fazer. Acho absurda a forma que ele está operando, o trabalhador sempre se ferra. Também fiz vídeo sobre isso, mais de 100 e poucas mil visualizações. Alaga. Tem uma casa de bombas, ela é de responsabilidade federal do Transurb. O Melo pediu para o DEMAI assumir. E eles disseram, se é que disseram, acho que nem responderam, mas quando responderam, disseram não. Então, não sei qual é. Já tinha que estar privatizado, na verdade, uma pena que o Bolsonaro não ganhou, né? Ele ia privatizar. Já estava na lista de privatizações. E infelizmente perdeu e se foi, né? A questão da areia vindo de Osório, é isso aí. Bernardo Kupski, Bernardo, nosso irmão da Igreja Luterana. Voltar à extração de areia no cais. Hoje temos caminhões de areia de Osório destruindo o meio ambiente em Osório. Pois é. Vai entender. Tiago, no Menino Deus não vai ter problema. Pelo que se tem notícia, não, tá? Graça. As casas de bomba já na outra chuvarada funcionaram bem. Escutei, inclusive, de comerciantes ali próximos do Beira-Rio que caiu uma tunda de água, mas logo baixou, as casas funcionaram. Em princípio, não. Pode, eventualmente, como tem bueiro ao nível do Guaíba, eventualmente refluir um pouco de água pelos bueiros. Mas, repetindo, não há previsão para acontecer o que aconteceu no passado. Apenas aquela cheia de sempre. Sobe o Guaíba, sobe um pouco, dá um pouco de refluxo em alguns pontos da cidade, mas nada, absolutamente nada perto do ano passado. Lembrando que a prefeitura se mexeu do ano passado. Isso você não vê aí a petezada falando, e enfim, a imprensa faz o papel dela de questionar, mas podia também informar que a maioria das casas de bombas tem gerador automatizado. Acabou a luz da CE, liga o gerador de forma automática e continua bombeando a água para fora da cidade. Então isso é bom o pessoal do Menino Deus também ficar sabendo aí. Vai ter impeachment desse péssimo gestor do nosso governo estadual? Olha, eu não sou deputado estadual, não posso dizer, mas ele está fazendo umas presepadas aí que, se fosse para depender do meu voto, é bem possível que eu votaria sim pelo impeachment. Graças a Deus não choveu como previsto, e essa é uma informação. Esses gastos públicos fora do controle estão sendo cobrados do governador. Pois é. A gente cobra como dá. Eu sou vereador, né? Eu cobro na TV. E com a comoção que a gente faz pública, né? Deixa eu ver, chegou uma pergunta aqui. O Daniel Belico, querido irmão na fé, e forte abraço, Thiago, valeu, Dani, um abraço pra ti. Gente, é isso, tá? Resumão, para quem chegou agora. Não vai ter enchente do ano passado, de acordo com os cálculos e previsões e acompanhamentos da ciência dos cientistas. Os diques vão suportar as águas, estão mais altos do que estiveram ano passado.
com portas sendo fechadas, algumas definitivamente, outras de maneira improvisada, que não é o ideal, mas é o que a prefeitura está fazendo. Casas de bomba a pleno com geradores, né? Zona Sul já tem água na Avenida Guaíba, já subiu, como sempre sobe. Alguns pontos do 4º distrito poderão ter refluxo pelos bueiros. Um abraço também para o Esdras, meu irmão aí lá de São José dos Pinhais, está entrando aí, um beijo grande para ele aí. Para Alexandra também, minha cunhada, e para toda a criançada deles. Então, essas são as notícias, essas são as informações. Peço que você aperte aqui no botão de encaminhar. Eu vou deixar essa live postada também nas outras redes sociais. Qualquer coisa a gente vai estar aqui para servir vocês. Repito, meu WhatsApp está aqui no meu perfil, na minha bio, como chama do Instagram. Disponho, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, contactar. Mas a boa notícia é essa: não teremos uma enchente como a do ano passado. Teremos aquelas inundações que são ruins, que são péssimas, são pontuais, mas que a gente segue cobrando a prefeitura para que possa, com esse 1 bilhão que foi emprestado e a gente aprovou, possa efetivamente, vamos estar em cima para esses investimentos serem feitos. Deus abençoe, se protejam. Repito, vamos estar aqui para trazer sempre atualizações. E, repetindo a boa notícia, não deveremos ter enchente, ou não há previsão da mesma enchente, ainda que sim haverá alagamentos, tomara chova menos, esses alagamentos sejam pontuais. Deus abençoe, fiquem na paz.